Então, a primeira pergunta que eu faço para você aqui é como você acha que esse filme impactou e impacta pessoas, sejam crianças e até adultos? Esse filme ele é incrível, principalmente porque ele é uma aula de neuropsicologia. Eu acho que qualquer um consegue entender, a partir do momento que assiste, a importância das emoções, sejam elas positivas, e aqui eu vou colocar bem entre aspas o que é positivo e o que é negativo, o impacto delas, a emoção, como ela funciona, como funciona no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, e a importância de cada uma, individualmente. E todas elas fazem parte de todos nós, a gente queira isso ou não, elas fazem parte. Com certeza, e a gente percebe também que o próprio equilíbrio, né? Quando a gente começa a assistir o filme, aí eu vi o 1, a gente viu o 2, fomos juntas, assistiu o 2, a gente fica, às vezes a gente fica torcendo até por um sentimento, né? Porque ele é um personagem em detrimento de outro, mas no final a gente percebe que o equilíbrio, acho que o grande quê do filme é que o equilíbrio é fundamental, né? Conseguir usar um pouco de cada um, né? Ter a sabedoria ou até mesmo a calma, ou não sei bem qual palavra usar, de deixar cada sentimento fazer a sua parte, né? Ter tudo ali em perfeita harmonia, como se fosse uma orquestra, né? Eu acho que a gente funciona mais ou menos como sendo uma orquestra, mas eu acho que a gente passa por momentos da vida da gente que um sentimento ele aflora mais, né? E aí, Bela, quando a gente está numa questão, por exemplo, muito ansioso, como a Riley no filme, ali naquela fase da adolescência, que até perde um pouco da personalidade por causa desse momento de transformação, como geralmente a gente poderia lidar com isso, com essa exacerbação de um sentimento em detrimento dos demais? Bom, o primeiro lugar é se permitir sentir, que muitas vezes eu acho que é a luta contra uma emoção. Eu tô ansioso, eu não posso ficar ansioso, o que eu faço? Primeiro aceita essa ansiedade. Qual é o momento da vida que você tá? Muitas vezes essa ansiedade, você precisa estar sentindo ela. Uma pessoa que muda de cidade, que muda de escola, não sentir ansiedade. Quem é essa pessoa, né? Vamos lá, eu não tenho nem vontade de conhecer uma pessoa dessa que não sente ansiedade no momento desse. Então, em primeiro lugar, eu acho que é reconhecer, se permitir sentir. Em outro lugar, é não se fechar nela. Porque o tempo todo, e no mesmo dia, a gente estava aqui conversando um pouquinho, né? Como aqui a gente está gravando agora à noite, como é chegar à noite? Quantidade de coisas que a gente viu, sentiu, conversou. Quantidade de emoções que a gente sentiu nesse mesmo dia hoje. Então, são muitas. Sim, então eu acho que nessa parte do equilíbrio é você pegar e falar, ok, eu tô predominantemente ansiosa hoje, mas eu senti alegria na hora, né, que a nossa amiga ofereceu um café. Eu senti tristeza na hora que, de repente, alguém foi embora, alguém foi demitido na empresa. Que meu chefe, eu fiquei nervosa na hora que ele falou assim, preciso conversar com você. Então, quantidade de emoção que a gente tá sentindo a cada momento, a cada dia. Então, entender que eu posso dialogar com cada uma. Eu costumo falar que para trazer esse equilíbrio é mais ou menos como se a gente fizesse uma festa em casa. Todos vocês estão convidados para a minha festa. Você, a ansiedade, a alegria, a tristeza, a raiva. Todos vocês. Eu posso passar a festa toda só conversando com você. Só que eu vou deixar de dar atenção para todas as outras. Ou eu posso ficar com você e falar, Paula, licença. Quero trocar uma ideia com as outras pessoas que estão aqui. Então, nesse sentido, eu penso que o equilíbrio está em conseguir olhar para todas, mesmo que doa, mesmo que não seja tão confortável. Como é que a gente faz? Porque eu percebo que muitas vezes a gente foge dessa troca com os nossos sentimentos pela imagem que a gente tem medo de mostrar a vulnerabilidade, né? Como a gente se torna mais seguro, né, para que essas vulnerabilidades elas existam, porque existem, nós somos humanos, a gente está aqui para evoluir. Mas como é que a gente faz, assim, para que isso eu me sinta seguro o suficiente para mostrar que eu sou frágil, sim, e não ficar preocupado com o que o outro está pensando sobre mim? Maturidade, né? Acho que uma coisa que traz muito interessante nesse filme, a gente está falando de uma adolescente. Por mais que todos nós nos identificamos com ela ali, de falar tanto no já senti no passado como sinto no presente, a gente vai entendendo a evolução. No filme 1, quando a gente pensa numa criança, é muito simples. É raiva, alegria. Raiva, alegria. Até naquela parte do controle. Né? Um pouquinho de nojinho. E entra ali na tristeza.
E a gente olha para uma criança, a gente consegue ver exatamente essas emoções aqui. Eu vivo isso constantemente no meu dia ali com as minhas 2 filhas. Mas pela inocência, né, das crianças, ela tá com aqueles sentimentos ainda ali, porque não tá preocupado com o que o outro sente, Ela pode até sentir inveja, mas ela ainda não reconhece que é inveja. Né? Ela não sabe o que ela tá sentindo. E é na adolescência que a gente começa a entender o que de fato é, porque a inveja não tá no primeiro filme. Não tá no primeiro filme. Ele aparece ali na fase da adolescência. E ela já é mais complexa também. Já é uma emoção mais complexa. É por isso que a criança, ela pode até sentir, mas não sabe o que sente, provavelmente, não sei. É como se fosse o tempo todo uma luta ou fuga, né? É uma emoção que vem explodindo na criança. Ela não grita, ela esperneia. É um sofrimento muito intenso. Você fala, ó, você não pode beber essa água agora. Ela não sabe reagir, começa a bater e começa, né? Ela é muito intenso. Então a alegria é muito intensa, a raiva é muito intensa, a tristeza é muito intensa, e chora, e chora, e chora, e chora. E essas emoções, elas vão ficando, respondendo a tua pergunta, né? A maturidade vai trazendo esse lugar do tudo bem se eu chorar. Ah, o meu amiguinho também chora. Então você começa a compreender que às vezes você sente raiva e que essa raiva você sentiu ontem. Então hoje, né? Você já entendeu que não precisa sentir aquela raiva. E cada vez mais você vai ali amadurecendo nessa emoção e até se permitindo expressar. Porque quando você fala, você começa a mostrar vulnerabilidade. Ai, hoje eu tô com raiva. Eu aprendi ontem que era raiva. Então hoje eu já consigo expressar que isso aqui é raiva. E quando eu falo que eu tô com raiva, talvez eu já receba um olhar. E no filme foi muito predominante também a tristeza, né? Porque eu vi o primeiro, né, o que era a tristeza, e agora na segunda, o como às vezes a tristeza nos impulsiona, né? Que foi o que aconteceu, né? Ela teve um papel, assim, super importante ali, sendo uma protagonista de tentar ajudar todos os outros sentimentos, né? Então, eu achei bem legal essa parte. Eu não me identifiquei com a tristeza, mas eu tô fazendo esse comentário sobre o papel que ela teve ali de protagonista em tentar... Que foi ela que ajudar, né, a coragem. Eu tenho uma... Assim, com relação à tristeza, foi quando a gente começou a entender... Quando eu comecei a entender no filme a importância de cada sentimento. Eu queria entender qual é o papel da tristeza, o que o filme quer mostrar. Teve algum momento, logo no primeiro filme, que a tristeza, ela... Ai, que pena, tadinha da Riley. Ai, tudo ela chorava, e a alegria assim do lado dela dando força pra ela. E aí ela se jogava no chão, a tristeza, né? E aí eu percebi que muitas vezes a tristeza, independente da idade, né? A tristeza faz com que a gente não tenha dificuldade de tomar atitudes, ter atitude, ser proativo, porque você está se vitimizando ou está triste ali e aquilo te prende. E a alegria motivando ela, por outro lado, para que ela realizasse. A alegria sempre ali realizando, né? Porém, tem esse lado que eu achei que a tristeza, quando você se entrega à tristeza... Aliás, a gente não pode se entregar a nenhum dos sentimentos de forma exagerada. Mas quando você se entrega à tristeza, você perde um pouco da sua atitude, da sua iniciativa. Pode acontecer. Por outro lado, no caso da Riley, a tristeza fez com que ela se conectasse com as pessoas que ela ama, porque eu acho que gera essa conexão, porque a tristeza aproxima, e também reconhecer os sentimentos que ela estava aprendendo. A gente já sabe lidar com tristeza, nós adultas, mas ela estava entendendo isso. Eu acho que tem esse lado também. Com a maturidade fica muito mais fácil a gente entender e não negar os sentimentos, porque muitas vezes lá no controle, eles jogavam as memórias fora, não teve um momento que jogaram as memórias fora, alguma alegria, eu acho que jogou algumas... Elas já não eram mais necessárias, algumas era intencionalmente, né, e outras já não eram mais necessárias ali. Mas eu vejo a importância da memória para formar quem você é, entendeu? Tipo assim, se eu trouxesse para a realidade aqui, eu acho que isso não deve ser feito, a gente tem que saber o que a gente errou, o que a gente acertou, as memórias boas, até para não errar de novo. Até para valorizar o que aconteceu no passado. Então, assim, tem várias vertentes quando a gente fala de tristeza, de apagar coisas ruins. Eu queria até fazer um complemento com a tua fala, porque a tristeza, eu fiquei olhando ali, fiquei pensando em mim. Eu não gosto de me permitir sentir tristeza, né? E ela é muito importante. Porque a partir do momento que você está triste, você identifica que tem algo errado e você vai lá e tenta mudar. Mas eu sou uma pessoa que eu finjo que está tudo bem em determinados momentos e acabo seguindo a vida e vai. Eu não quero que meus filhos percebam que eu estou triste, eu não quero demonstrar fragilidade aqui, então tá tudo certo, vamos lá. Só que chega uma hora que cansa, né? A gente cansa e a gente acaba passando uma mensagem que a gente não precisa de apoio, que a gente não precisa das pessoas, que a gente está sempre bem. E hoje, com a maturidade, com o tempo, eu
tenho exercitado muito quando eu tô triste, eu dizer, cara, tô triste. Sim, perfeito. Eu tô triste, eu quero colo, eu quero abraço. E as pessoas, às vezes, inclusive, estranham. Essa é a função da tristeza, uma das funções da tristeza. Você tá precisando de um abraço. É isso. E um abraço faz tanta diferença. Eu nunca exercito a Faz tristeza. muito. Eu escrevi Então, um texto eu essa também semana não. sobre isso. Foi ainda no início. Eu não me permito Não, exercitar eu também a não. tristeza. Sabes, quando eu comecei, depois que eu perdi o papai, que acaba querendo ou não, a tristeza ela habita durante muito tempo e eu vou ter que saber lidar com ela, porque ela vai ser natural e ela vai ser pra sempre. E você não pode negar Eu ela, não né? posso negar ela. É. Então eu digo, qual é o problema? Eu posso sentir esse sentimento. E eu posso, de vez em quando, estar cansada. E dizer assim, puta, tô cansada. Agora eu não quero mais ser a tua força, a tua energia. Eu tô precisando da tua força e da tua energia. Então eu acho que é essencial que a gente, a maturidade, o autoconhecimento, nos traga a permissão que tu falaste no início, né? A permissão da gente sentir todos eles e saber lidar com todos eles. Eu tenho uma frase que eu até digo pra mamãe, e que não deixa de ser verdade, que ela diz às vezes, minha filha, mas eu não quero que tu fiques triste com isso. Eu digo, mãe, não te preocupa, porque até triste eu sou feliz. Você fala isso mesmo. Perfeito. É verdade. Eu falo, porque... Perfeito. Porque, Tanto isso. porque de fato eu sou. Porque pra minha felicidade, eu digo assim, eu tô no caminho, eu tenho o que eu queria, meus filhos estão aqui, tá todo mundo com saúde, eu tenho meu trabalho, eu tô num projeto, eu tenho minha vida, tá tudo indo, não tem nada errado. Eu sou feliz, mas eu tô triste. E tá tudo bem. E vamos... Só que muitas vezes eu fingia que eu não tava triste, porque eu tinha essa mania, não sei porquê, eu achava que eu não precisava demonstrar fraqueza. Mas hoje em dia eu tenho me permitido mais, como tu falaste no início, de demonstrar essa fraqueza, mas as pessoas ainda não entenderam muitas vezes. Ai, mãe, tu tá carente. Mas é isso, eu acho que As faz emoções, parte. elas podem estar ao mesmo tempo.